Bom dia, queridos. A graça, a paz do Senhor Jesus seja sempre conosco. Amém? Todos bem-vindos à nossa conferência jovem. Que bom estarmos reunidos aqui, podemos adorar ao nosso Deus e ouvir a sua palavra. Queria chamar o pastor Igor aqui. Sil, fica de pé também. Daqui a pouco você vem aqui também. Essa é a Silvana, esposa do pastor Igor. O pastor Igor está conosco desde sexta-feira, tem ministrado aos nossos corações a palavra de Deus, compartilhado a experiência de ministério, aquilo que Deus tem feito na vida deles e através da vida deles, no projeto Mais, um projeto que funciona no Paraná, na cidade de Colombo, próxima a Curitiba, e tem recebido inúmeros refugiados cristãos perseguidos em situação de guerra ou algum tipo de perseguição e que têm sido recebidos e cuidados por esse projeto Mais, missão de apoio à igreja sofredora. E tem sido dias abençoadores para a nossa juventude, para a nossa igreja como um todo. E o pastor Igor terá a oportunidade de ministrar aos nossos corações através, ou por meio da palavra de Deus aos nossos corações hoje. Nós vamos orar por ele e assim o Senhor nos conduzirá em sua palavra. Oremos. Pai, obrigado pelo teu filho, teu servo. Obrigado pelo coração disposto a servir, obrigado pela sua esposa, obrigado a Deus pela presença dos seus filhos aqui conosco, no teu tempo, o Senhor reservou para que eles estivessem aqui conosco, que tem sido uma bênção às nossas vidas, aos nossos corações. Continue a usá-lo nessa manhã, seja assim boca, a palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, queridos. Tem sido um prazer, desde sexta-feira, estar aqui com essa igreja amada, essa igreja bonita. Obrigado, pastor Reiner, obrigado, pastor Weber, pela acolhida, pelo convite. Tem sido realmente um prazer e uma honra. Obrigado, Leda e senhor Antônio, que estão hospedando a gente maravilhosamente bem. A gente nem quer ir embora mais. São uma figura, tem mais energia do que a gente. Dorme mais tarde, acorda mais cedo, passeia o dia inteiro. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui com vocês. Como o pastor Reiner falou, a gente está trabalhando com a Mais, Missão em Apoio à Igreja Sofredora, e hoje pela manhã eu vou falar um pouquinho mais sobre a Mais. Então, que nós vamos dividir esse tempo meu de fala aqui em dois momentos. Primeiro a gente vai ter um momento de reflexão, uma devocional matinal aqui, e aí depois a gente vai falar especificamente sobre o trabalho da Mais, o que a Mais tem feito, para os irmãos conhecerem, poderem orar pela gente também, e torcer pela gente, ajudar em oração, para que a gente continue a fazer esse trabalho e desenvolver tudo que a gente tem desenvolvido ali. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, comigo, lá no Sermão do Monte. Você sabe onde fica, né? Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte. Nós vamos ler o comecinho do Sermão do Monte, texto extremamente conhecido, que são as bem-aventuranças. E a gente vai fazer só uma reflexão rápida aqui, matinal, sobre as bem-aventuranças que Jesus ensinou. São 9 bem-aventuranças, se não me falha a memória. Alguém pode contar aí, se eu estiver errado, você levanta a mão e me corrige. Mateus 5, a partir do verso 1. Se eu falar alguma bobagem, depois o pastor Reiner e o pastor Weber corrige, depois que eu for embora, não tem problema. Amém, queridos? Abriram aí? Amém, glória a Deus. A partir do verso 1, então, eu não vou ler todas as bem-aventuranças, vou ler os 4 primeiros versículos e depois a gente termina de ler o texto, tá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí prosseguem as bem-aventuranças. E eu não sei se você já parou para pensar, ou se você já ouviu isso que eu vou começar falando aqui, é que existe um paralelo muito interessante nesse momento. Jesus, a gente sabe que ele é o novo legislador. Ele é o homem que traz a nova lei, a nova aliança. Só que se ele é o novo, existiu alguém que trouxe a antiga, que foi Moisés.
Moisés subiu no monte, recebeu de Deus as leis que era para instruir o povo no caminho que deviam viver. E agora o novo legislador está num monte, reinterpretando e ensinando os seus discípulos as novas formas de interpretar essa lei. Então Jesus fala, e não é que ficou mais fácil. Tem gente que gosta de falar, não, é graça, é tudo mais fácil. Não é bem assim. Porque antes, adulterar era pecado, o ato. Agora, se você pensou, você já pecou, você não precisou mais nem consumar o ato. Antes, o problema era o fazer, a ação. Agora o problema é o ser, é o que está dentro do seu coração, os seus pensamentos, as suas motivações. Então, bem da verdade, Jesus deu uma arrochada no negócio. E aí Jesus começa a ensinar todas essas leis, como eu disse, o Sermão do Monte, o texto completo é o capítulo 5, 6 e 7, é um bloco só de ensinamentos de Jesus, ali no monte ensinando para os seus discípulos. E ele começa justamente pelas bem-aventuranças. E a gente, muitas vezes, ouve ou traduz bem-aventuranças como sendo felizes. E aí fica uma contradição na nossa cabeça. Pelo menos na minha ficava muito. Porque o texto diz, felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os que têm fome. Não é meio estranho? Seja sincero. Se alguém chega para você e fala assim, não, você tem que ser feliz se você está passando fome. Você tem que ser feliz se você está chorando. Não é no mínimo estranho ouvir isso? Mas é o que está escrito aqui. E aí eu fiquei pensando sobre isso e tentando achar soluções e achar o que Deus queria dizer. E um dia eu descobri e fez muito sentido para mim. Uma das palavras do original, da onde vem o bem-aventurado, a tradução, a palavra é ashrei. E ashrei vem de uma raiz que é ashur. Sabe no português que tem radical as palavras? Pedro, pedra, pedregulho, tem a mesma raiz, o mesmo radical? Isso acontece também na língua original aqui. Então, ashrei, ashur, tem o mesmo radical, parte do mesmo lugar. E ashur é pé. E ashrei é traduzido como bem-aventurados. E você fica assim, pronto, agora que eu não entendi nada mesmo. Pé e bem-aventurados. Pé, caminhada, caminhar e bem-aventuranças. A grande verdade é que se a gente aprofundar nessas palavras, o que a gente vai entender é que não é que a gente só é feliz por estar vivendo essas coisas que o texto fala. Mas é um estado de espírito, não é um estado emocional. Não é que eu estou feliz porque eu estou passando por uma dificuldade, porque eu tenho fome, sede de justiça, porque eu estou chorando. Não é isso. A verdade é, olha comigo aí o versículo 3, por favor. Vou ler na nova linguagem do nosso entendimento que a gente está falando aqui agora, tá bom? Aqueles que caminham na direção do reino são felizes, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Aqueles que caminham chorando na direção do reino são felizes, porque serão consolados. Aqueles que caminham na direção do reino com mansidão são felizes, porque herdarão a terra. Aqueles que caminham na direção do reino com fome e sede de justiça são felizes, porque serão fartos. Aqueles que caminham na direção do reino, sendo misericordiosos, são felizes, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que caminham na direção do reino com coração limpo, são felizes, porque verão a Deus. Então não é o meu sentimento diante da situação, mas é o meu estado de espírito, porque eu estou caminhando na direção do reino. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, não tem como a gente ter um estado de espírito triste se a gente sabe que a gente está caminhando na direção do reino. Porque não tem melhor caminho para se seguir. Não tem melhor direção para se seguir. E nesse caminho, apesar das dificuldades, apesar dos problemas,
Deus vai usar a gente para falar do amor dele. Deus vai usar a gente para curar doentes. Deus vai usar a gente para fazer o que precisa ser feito no nome dele, fora, além das quatro paredes. Porque se a igreja é a comunhão dos santos que estão buscando a Deus, que encontraram a verdade, eu não preciso ficar pregando para quem já encontrou a verdade. Eu não preciso ser luz na vida de alguém que foi chamado para ser luz. É a mesma coisa de acender uma lanterna meio-dia, sol raiando. Desnecessário, não vai iluminar mais nada. Agora, se eu acendo uma lanterna à noite, onde há escuridão, ela faz muita diferença. Então, nós somos chamados para caminhar na direção do reino e passar por esses lugares onde não existe luz, porque nós temos a luz para iluminar o caminho das pessoas que estão na escuridão. Esse é o nosso chamado. E esse é o nosso chamado para quê? Diante das dificuldades, diante de momentos onde nós vamos chorar, diante de momentos onde a gente vai ver toda a injustiça ao nosso redor, e a gente vai ter fome e sede de justiça, a gente vai estar feliz, estado de espírito, porque a gente sabe que a gente está caminhando na direção do reino, e de um reino onde tem justiça, de um reino onde não tem fome, de um reino onde as coisas vão ser boas, agradáveis, onde Deus vai reinar, o sol da justiça, e a gente não vai viver mais tudo isso que a gente tem vivido e sofrido aqui na terra. Então, o meu convite para você nessa manhã é que a gente entenda que não é um sentimento momentâneo. E se não é um sentimento momentâneo, significa que a minha vida não vai ser baseada nas circunstâncias. Ah, hoje acordou nublado. Ah, então eu vou estar triste. Ah, acordou com sol. Ah, então eu estou feliz. Ah, hoje eu ganhei um presente. Aí eu fiquei alegre. Ah, agora alguém falou mal de mim. Ah, eu fico triste de novo. Isso é viver baseado em circunstância. Seu estado de espírito depende do que acontece ao seu redor e não de quem habita em você. Agora, se você tem convicção de quem habita dentro de você, o Deus vivo, o Espírito Santo, então você tem que mudar seu estado de espírito diante das circunstâncias. Então, não é que você não vai ficar triste. Isso é utopia. Seu filho ficou doente, você vai ficar lá? Meu filho está doente. Não, ninguém é doido. Mas você vai saber, você vai ter uma confiança que não tem explicação. Seu filho ficou doente, você vai ficar preocupado, você vai correr atrás de tratamento, de ajuda, de alguma solução, mas tem que fluir de você uma paz que excede todo o entendimento. Porque você confia no Deus a quem você serve. Você confia no Deus a quem você entregou a sua vida. E você tem confiança de que Ele vai fazer o que precisa ser feito. Amém? Glórias a Deus. E aí, falando sobre essas bem-aventuranças, não tem como a gente não lembrar do Salmo 1. O Salmo 1 é um dos primeiros momentos onde aparecem as bem-aventuranças. Abre lá comigo, Salmo 1. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, é uma caminhada, é uma progressão. Bem-aventurado quem primeiro não anda, porque quem começa andando com os ímpios, acaba se detendo nesse caminho. Começa a ficar normal caminhar com esse tipo de gente. E aí você passa a viver nesse caminho. Todo dia, passa a fazer parte da sua vida. E aí, quando isso passa a fazer parte da sua vida, você se detém nesse caminho, aí você passa a sentar na roda dos escarnecedores. O texto não fala que a gente começa lá direto, sentando na roda. Existe uma progressão. E aqui nos Salmos, a progressão está numa direção. Não vá nessa direção de andar com os ímpios, deter nesse caminho e sentar na roda dos escarnecedores. Mas lá em Mateus que a gente leu, Jesus dá outra direção. Bem-aventurados os que caminham na direção do reino, porque eles vão ser fartos, porque eles vão ser consolados, porque eles vão alcançar misericórdia, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus.
eu quero tomar posse desse reino. E eu quero caminhar na direção desse reino com esse estado de espírito. E o meu convite nessa manhã é para que nós, como corpo, como igreja, que a gente caminhe junto nessa direção. Porque caminhando junto nessa direção, nós vamos poder ser sal e luz num mundo que está em trevas e sem sabor. A gente vai poder, nas trevas, apontar a direção real. Que as pessoas estão perdidas, batendo cabeça, sem saber para onde vão. Esse é o meu convite para você nessa manhã. E eu queria orar por você, eu queria orar por mim, eu queria que a gente orasse junto nesse momento, para que a gente colocasse diante de Deus esse nosso desejo de caminhar na direção do reino, com esse estado de espírito de bem-aventurados, de felizes, porque a gente está caminhando na direção certa, na direção do reino. Amém? Fecha seu olho então, vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de servir ao Senhor, te agradecemos porque apesar de tudo que está acontecendo lá fora, de falta de gasolina, de greve, de toda essa confusão, a sua igreja, a sua casa está cheia de pessoas buscando a Deus conhecer mais o Senhor, buscando a Deus servir ao Senhor, buscando prestar culto ao Senhor. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor por isso, porque não tem motivação maior para a gente estar aqui, senão servir e adorar o teu santo nome. E obrigado a Deus, porque essa igreja está cheia de pessoas para servir ao Senhor, de te adorar. E Deus, nós clamamos nesse momento também, que o Senhor nos ajude a ter esse espírito, esse estado de espírito, onde a gente confia no Senhor, apesar das circunstâncias. Onde a gente se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias. Onde a gente escolheu caminhar na direção do reino, e por saber que esse é o melhor caminho a se seguir, a gente está feliz, a gente está grato, e a gente busca cada vez mais o Senhor, para continuar firmes nesse caminho e nessa jornada. Cuida de nós nessa manhã, guarda os nossos corações, as nossas mentes, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Beleza. Vamos falar um pouquinho, então, agora da Mais, que é esse trabalho que eu tenho desenvolvido junto com a minha esposa Silvana. Não precisa chamar ela de Silvana não, tá, gente? Pode chamar só de Sil. Chamar ela de Silvana, ela vai achar que você está brigando com ela. Só a mãe dela chama ela de Silvana. Silvana! Né? Pode falar só Sil, que está resolvido. Antes de passar o material da Mais e falar um pouco sobre ele, deixa eu falar um pouco sobre eu e Silvana. Eu e Silvana somos casados há 5 anos e meio, amor? 5 anos e meio que a gente está casado? 2012, 5 anos e meio. A gente está casado há 5 anos e meio, a gente se conheceu na igreja, e desde quando a gente se conheceu, o nosso coração era voltado para missões. Né? E aí um dia a gente sentou e falou, eu estou gostando de você está gostando de mim, eu quero servir a Deus desse jeito. Ela falou, eu também quero servir a Deus desse jeito. Falei, então vamos juntar as forças? Vamos. E aí a gente começou a caminhar junto. A gente fez o seminário 100, Centro Evangélico de Missões em Viçosa, curso de 2 anos. Eu fiz o de 2 anos, ela fez um curso de 1 ano. A gente se casou e a gente começou a trabalhar para Deus e ser, de forma integral, trabalhar na obra missionária. Aí a gente foi para Palmas, no Tocantins, trabalhamos 9 meses lá com uma igreja em Palmas, no Tocantins, um calor abençoado. E aí, de Palmas, no Tocantins, região norte do Brasil, a gente se mudou para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De leste a oeste, de norte a sul, né? 3.000 quilômetros num Corsinha Classic 1.0. Vamos nós. Deus cuida da gente, a gente foi. Passamos mais 9 meses em Santa Maria, iniciamos um trabalho de uma igreja local ali, levantamos uma liderança local, e aí quando essa liderança assumiu o trabalho, a gente voltou para Vila Velha, e aí a gente passou um tempo trabalhando integralmente com a igreja, e aí depois a gente foi migrando lentamente para trabalhar com a Mais, para a gente estar mais envolto e mais ligado integralmente com missões. Então, hoje a gente trabalha na Mais, mas eu e a Sil, a gente tem um chamado pessoal, que a gente tem orado e a gente tem se planejado para que ele aconteça, que a gente acredita que Deus chamou a gente para pregar e para sermos missionários no Japão, logo ali, do outro lado do mundo. E o que a gente quer fazer no Japão? A gente quer falar para as pessoas que Jesus ama elas. Nós estivemos no Japão ano passado para fazer uma espiada na terra, e o Japão tem
0,3% de cristãos. 0,3%, é menos de 1%, é menos de 0,5%. É pouquíssimo. E quando eu falo cristãos, é qualquer tipo de cristão. Evangélico, católico, tico-tico no fubá, fui na igreja uma vez só. A pessoa falou que era cristão lá numa pesquisa, eles colocaram na... E isso dá 0,3%, é pouquíssima gente. Então isso significa que tem gente que nasce, vive, morre e nunca ouviu falar de Jesus em pleno século XXI. É pouca gente. Então a gente quer ir para lá e a gente quer pregar para as pessoas lá e falar que Jesus existe, que ele está doido para salvar aquele povo. E ao mesmo tempo que é um país lindo, tecnológico, cheio de coisas boas, é um país que a gente vê que as pessoas precisam demais de Deus. Demais, demais mesmo. Então a gente está se programando, levantando recursos, e a gente quer tentar em 2020 ir para lá de vez, viver e sei lá quantos anos nós vamos ficar lá, que nós não temos conta. Nós queremos ir para lá para viver, para falar de Jesus para os japoneses. Então a gente está orando, a gente está levantando recursos. Então você ore pela gente também. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, procura a gente no final, que a gente vai ter o maior prazer de contar e de falar um pouco mais sobre tudo isso aí. Tá bom? Mas aí, paralelo a esse projeto pessoal nosso que a gente tem buscado, a gente tem trabalhado lá na Mais, servido a Mais e servido o reino ali na Mais. Então, vou passar primeiro um vídeo institucional sobre a Mais e depois nós vamos continuar conversando sobre isso aí. No mundo existem duas igrejas, a igreja estável e a igreja sofredora. Se você está assistindo esse filme, provavelmente faz parte da igreja estável. Então quem é a igreja sofredora? Nos últimos anos, milhões de pessoas foram deslocadas para centros de refugiados no mundo. Milhares perderam suas vidas e suas casas em catástrofes e guerras. E a cada minuto, sim, a cada minuto, 15 crianças têm suas vidas tomadas pela fome e miséria. Vivemos em um mundo com constantes mudanças e nem todos têm uma chance, nem todos têm uma voz. E todos os dias nossos irmãos, a igreja sofredora, são afetados por catástrofes, revoluções e perseguições e clamam por alguém que ouse erguer sua voz, que ouse ser a resposta. Com o sentimento de que juntos somos todos membros do mesmo corpo, de que juntos sofremos, mas juntos venceremos, nasce a Mais, missão em apoio à igreja sofredora. Somos guiados pelo chamado irresistível do amor de Cristo a atender o clamor da igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A Mais, por meio de projetos de desenvolvimento comunitário, tem tocado vidas que foram devastadas por catástrofes naturais, restaurando esperança para famílias ao redor do mundo com programas de microcrédito, acolhendo refugiados de guerra no Brasil e trabalhando com igrejas locais, mostrando que há nova vida em Cristo, capacitando e discipulando mobilizadores e missionários como escolas de missões para alcançar os lugares ainda não tocados pelo amor de Deus. Hoje o desafio chega até você. Juntos venceremos as adversidades, tocaremos corações e seremos a luz que o mundo anseia. Sabemos o quanto a igreja brasileira é capaz e você faz parte dessa colheita. A igreja sofredora precisa de você. Existe uma igreja que sofre todos os dias. Ouse ser a resposta. Então, a gente dividiu aí que no mundo existem duas igrejas, né? Não é que existe uma separação, né? Que existe uma separação do corpo de Cristo no mundo. Mas a gente definiu que existe uma igreja que ela vive uma vida estável e existe uma igreja que faz parte do mesmo corpo que vive problemas, que vive perseguição, que passa por sofrimentos. E a gente quer fazer o quê? A gente quer buscar cada vez mais convergir os olhares na mesma direção. Que a igreja estável, a igreja do Brasil, que não sofre perseguição, que pode num domingo de manhã, com as suas portas abertas e todo mundo aqui bonito, entrando, andando, caminhando livremente a adorar a Deus, ela possa olhar para a sua irmã, parte do mesmo corpo, igreja sofredora. Que não tem essa possibilidade e que muitas vezes, quando descobrem que existe uma igreja em determinado local, pessoas sofrem, morrem, simplesmente porque acreditam num Deus, porque acreditam em Cristo, né? Então a gente quer tentar buscar apontar a mesma direção e convergir os olhares para que nós que somos o mesmo corpo, caminhemos juntos,
naquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Naquilo que a gente puder orar, nós vamos orar. E assim nós vamos nos fortalecer como corpo de Cristo. Então, a Mais, missão em apoio à igreja sofredora, tem buscado fazer isso. E como que a Mais surgiu? Em 2010, quando teve o terremoto do Haiti, a igreja brasileira começou a se mobilizar para ajudar os irmãos haitianos. Então a gente começou a receber muito pedido de ajuda de pastores, de igrejas, porque acabou tudo lá. E aí o que o pastor Mário Freitas, que foi quem começou o trabalho da Mais, pensou? Eu vou criar uma organização que consiga captar recursos no Brasil e entregar esse recurso para as pessoas que estão precisando. E você deve saber isso tanto quanto eu, você não pode simplesmente pegar dinheiro aqui no Brasil, colocar no seu bolso, entrar no avião, ir para outro país e sair distribuindo esse dinheiro lá. Você precisa fazer isso de forma legal, mostrando para o governo que você não está fazendo nada errado. Então, você precisa ter uma organização que faça isso. A Mais nasceu para ser uma empresa, uma organização que ia captar recursos no Brasil e entregar para os irmãos que estavam sofrendo no Haiti. Só que, quando a gente começou a fazer isso, a gente percebeu que tinha mais gente sofrendo e mais gente precisando de ajuda, e a gente não conseguiu simplesmente ficar olhando para eles sem fazer nada. A gente precisava ajudar mais, a gente precisava fazer mais coisas nesse sentido. E aí, pode passar o slide, a gente começou a fazer um trabalho de trazer dignidade. E como que a gente começou a trazer dignidade para a igreja sofredora? Socorro e auxílio, desenvolvimento comunitário, treinamento e acolhimento. Quando eu falo socorro e auxílio, o que eu estou falando? Em casos de catástrofe, como foi no Haiti. É um socorro emergencial. Tem gente sem casa, tem gente sem comida, tem gente sem água para beber, e a gente precisa ir lá e fazer um trabalho emergencial, um socorro e auxílio emergencial. Quando eu falo em desenvolvimento comunitário, o que eu estou falando? Depois daquele período inicial de ajuda, você precisa ajudar as pessoas a cuidar da vida delas, a reconstruir sua história, a reconstruir sua dignidade. Então, a gente começa a treinar as pessoas no local para que elas possam resolver os seus próprios problemas. No Haiti, por exemplo, hoje não tem mais nenhum obreiro brasileiro. Nós treinamos os meninos do Haiti, eles vieram para o Brasil, as equipes foram para o Haiti, e agora não precisa mais de brasileiro lá, porque não existe ninguém melhor do que o haitiano para cuidar e entender do próprio haitiano. Por que eu vou ficar lá tentando, quebrando a cabeça, se eu consigo levantar uma liderança local que pode cuidar deles muito melhor? Né? Treinamento. A Mais tem uma escola de treinamento lá em Colombo, onde nós estamos, na Grande Curitiba. São 2 escolas que funcionam no ano, em cada semestre, né, uma escola de 4 meses, 3 meses teóricos, 1 mês de prática, indo para um campo missionário mesmo, e trabalhando, ajudando a comunidade local, falando do amor de Deus. Então, treinamentos, e tem treinamentos que a gente vem nas igrejas, treinamentos de 1 semana que acontecem lá também. Então, se você quiser saber um pouco mais também, conversa com a gente. E o acolhimento, que é o quê? Nesse caso dos refugiados, não tem como eu ir lá na Síria, onde tem bomba caindo todo dia, e ir lá ajudar as pessoas. É doideira. Então, o que a gente começou a fazer? Acolher as pessoas que não tinham para onde ir aqui no Brasil. Então, a gente acolhe elas aqui no Brasil. Vou explicar um pouco melhor sobre como que esse projeto funciona aqui mais para frente. Tá? Então, pode passar aí o slide. No final do vídeo, o locutor do vídeo faz uma chamada, que é o quê? Ouse ser a resposta. Existe uma voz que clama, existe uma igreja que está chorando, pedindo ajuda, e nós podemos o quê? Ser resposta. E como que a gente pode ser resposta? Através de orações. Só de você descobrir e abrir sua mente para falar, nossa, eu nunca pensei que irmãos meus em Cristo estão sofrendo, e eu posso fazer algo aqui onde eu estou, orando por eles, você já começou a se envolver. Glória a Deus. Então, você pode ser resposta através de orações, você pode ser resposta através de doações, você pode ser resposta através de trabalho de mobilização. Falar para as pessoas, para que elas saibam que existem pessoas sofrendo e que a gente precisa orar por elas. Aí você deve estar pensando assim, pô, pastor, mas orar não é um negócio tão distante? Parece que orar... eu vou orar aqui, o que vai acontecer na vida do irmão lá? Querido, oração é a primeira e mais poderosa arma do crente.
a gente precisa parar de menosprezar a oração. Vou contar um caso para vocês. Em fevereiro desse ano, nós acolhemos um refugiado lá na nossa base de Colombo, que ele veio do Paquistão. Esse cara estava sofrendo perseguição porque ele casou com uma mulher convertida do islamismo. Então ela se converteu, eles se conheceram e se casaram. Só que o resto da família dela não se converteu. E aí a família dela começou a perseguir ele, porque ele casou com ela e reforçou a ideia dela continuar firme na fé cristã. E aí quando esse cara, que era o alvo da perseguição, veio para o Brasil, o filho dele de 10 anos foi sequestrado pela família. E aí mandaram um recado para ele: ou você volta para libertar seu filho, ou seu filho vai pagar pelos seus erros. Seus erros, ser cristão. E aí a gente passou 3, 4 dias chorando com esse homem, buscando em Deus o que a gente fazia, buscando alternativas, até que ele virou e falou: pastores, eu tenho que voltar. Meu filho, 10 anos. Aí ele entrou no avião, voltou para o Paquistão. Quando ele chegou no aeroporto, ele mandou uma mensagem para a gente assim, ó: meu irmão me buscou no aeroporto e eu estou indo libertar meu filho. E aí durante 3 dias, a gente ficou sem notícia nenhuma desse homem. E durante 3 dias, a gente com o coração apertado. O que aconteceu com esse homem? O que está acontecendo com esse homem? Será que ele já morreu? Sem notícia, um silêncio. No 4º dia de madrugada, a gente recebe uma mensagem: pastores me libertaram depois de 3 dias sem comer, sem beber e apanhando o dia inteiro. Me deixaram no lugar da cidade e eu andei 3 horas para conseguir chegar em casa. Agora eu vou no médico, porque eu estou com muita dor. Vou sair do médico e vou na igreja, agradecer a Deus. Depois eu vou para casa descansar. Como é que você se sente diante de um testemunho desse? Eu vou na igreja primeiro agradecer, porque eu estou bem, eu estou vivo, meu filho também. Depois eu vou descansar. E aí, quando a gente estava levando esse homem no aeroporto para ele voltar para o Paquistão, para libertar o seu filho, ele falou uma frase para a gente muito forte. Ele virou para a gente e falou assim: pastor, eu volto para o Paquistão, mas eu volto sabendo que eu não estou sozinho. Porque quando eu falei para vocês que meu filho foi sequestrado, a Mais fez uma campanha de oração no Twitter, no Instagram, nas redes sociais. E teve tanta gente se mobilizando e divulgando e orando por esse irmão, que quando ele olhou aquilo, ele não acreditou. Ele falou: sou eu esse caso aqui? Quase que o Brasil inteiro, tantas igrejas estão orando por mim. E a gente falou: sim. Ele falou: não é possível. Eu vivia no Paquistão com o sentimento de que eu era um cristão sozinho, que eu não tinha uma família que orava e cuidava de mim. E a gente não fez nada por ele. Em uma semana, 3, 4 dias, não deu para fazer nada. Mas a gente se mobilizou no poder da oração. E através dessa oração, esse irmão voltou com força, sabendo que ele tem uma família por trás dele, orando e sustentando ele em oração. Então a gente precisa parar de menosprezar o poder que Deus deu para a gente através da oração. A gente precisa se apegar à oração e falar: Deus, eu vou orar aqui. O Senhor não conhece fronteiras, o Senhor não conhece limites, e o Senhor vai ajudar as pessoas onde elas estiverem. E se você não tem um nome específico para orar, ora pelas pessoas que estão sofrendo, ora pelas pessoas que estão em determinado país, ora. Deus conhece, Deus sabe onde elas estão. Ora, clama a Deus e Ele vai agir. Amém? Pode passar o slide. E aí, o que nós temos feito mais? Nós começamos a receber refugiados em novembro de 2013 e já são mais de 180 pessoas acolhidas. No começo, a gente teve uma adesão muito grande, porque estava mais fácil das pessoas entrarem no Brasil. Hoje está um pouco mais difícil para conseguir os vistos para vir para o Brasil, então o ritmo está um pouco mais lento, mas a gente continua acolhendo e continua ajudando as pessoas, né? Pode passar mais um. E aí esse programa da Mais, ele acontece em 3 etapas: contato e avaliação, acolhimento e cuidado, inserção e acompanhamento. Quem esteve aqui sexta e sábado conheceu o Mag de Mariana,
que são duas pessoas, um casal que veio do Egito, passando por problemas de perseguição, e eles já estão nessa etapa aqui, ó, inserção e acolhimento. O que é o contato e avaliação? A pessoa entra em contato com a gente, ó, preciso de ajuda, preciso fugir de onde eu estou sendo perseguido, quero ir para o Brasil. A gente vai pegar os dados da pessoa, vai levantar o caso, a história dela, para ver se é um caso de perseguição, e aí a gente autoriza a vinda dela para o Brasil. Aí começa o trabalho de acolhimento e cuidado, lá na base da Mais, em Colombo. Durante 4 meses, a gente vai acolher essa pessoa lá na base e ela vai receber. A gente vai fazer todos os documentos dela para ela estar de forma legal no Brasil. Então, a gente vai fazer protocolo de refúgio, CPF, carteira de trabalho, cartão do SUS, para ela ter todos os documentos que ela precisa para estar legal no Brasil. A gente vai dar aula de português todo dia da semana pela manhã. Português, 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 fala, repete, vamos na rua, no mercado, você vai fazer compra sozinho. Por quê? Porque o primeiro bloqueio que a pessoa tem quando chega num país é o quê? Ela precisa se comunicar. Ela precisa saber como que ela compra as coisas, quando ela vai trabalhar, ela precisa se comunicar com as pessoas, ela precisa aprender a língua. Nesses 4 meses, dá para aprender muita coisa? Dá para aprender o básico da comunicação, para ir continuar aprendendo no dia a dia. A gente faz devocionais e cuidado espiritual para cuidar dos traumas que a pessoa chega. A gente tem caso de criança que chega na Mais e toda brincadeira da criança é explodir alguma coisa. Ela pega um carrinho. Aí ela pega um boneco. Por quê? Porque quando ela estava no país dela, todo dia caiu uma bomba no bairro. Aí até você tirar esse trauma da cabeça da criança, que ela mora num lugar agora que não cai bomba mais, é um processo. Então a gente precisa fazer devocionais, a gente precisa conversar com a criança. Então o cuidado espiritual, o cuidado físico, na medida que a gente consegue ali tratar com eles. E aí a inserção e o acompanhamento. A gente faz parcerias com igrejas do Brasil inteiro. Igrejas que querem ser parceiras da Mais nesse acolhimento. Então o Magde e a Mariana são acolhidos por uma igreja aqui de Brasília, que concordou cuidar deles por 1 ano. Durante esse 1 ano, a igreja está pagando aluguel, está dando alimentação e está ajudando o casal a começar a caminhar com as suas próprias pernas. Arrumar emprego, dar orientação, continuar aprendendo português, explicar como que as relações de trabalho no Brasil funcionam, para eles não pisarem na bola, não vacilarem. E aí a ideia é que a igreja vai ajudando cada vez menos e eles vão reconstruindo a sua história cada vez mais, até não precisarem mais da igreja. E aí a gente é só irmão. A gente não tem dependência mais, necessidade nenhuma. Eles vão caminhar com as próprias pernas. Tem pessoas que conseguem fazer isso de forma mais rápida, tem gente que demora um pouco mais, por causa da condição do nosso país, a gente sabe bem que não está fácil para ninguém. Né? Pode passar. Pode passar também, que eu já falei. E por que trabalhar com refugiado? Você pode estar se perguntando, o que a igreja tem a ver com isso? Por que a gente tem que se envolver nessa causa? Eu vou te dar só alguns pequenos motivos. Pode passar o slide. Todos esses textos, e esse é o mínimo, tem muitos outros, estão falando sobre cuidar de refugiados. Então a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós temos que nos envolver com isso. A gente precisa ser prudente para não fazer coisa errada, para não ajudar a gente que não precisa de ajuda. Sim, a gente precisa ser prudente. Mas a Bíblia fala que nós precisamos ajudar. Pode tirar foto para você ler depois, todos os versículos, não tem problema. Abre lá Mateus 25, 35 e 36. Só umzinho para a gente conversar aqui. Se um jovem quiser levantar e ler em voz audível para nós, já que é uma conferência jovem, por favor. Se não for por livre e espontânea vontade, vai por livre e espontânea pressão. Mateus 25, 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Fui estrangeiro e vocês me receberam.
Jesus falou. Jesus, quando que a gente cuidou? Eu era estrangeiro, passando por necessidade, e vocês me acolheram. Não preciso dizer muita coisa mais não, né? Mas tem a listinha, se você quiser depois ler um por um. Pode passar? Respondeu Jesus em Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? É quem está perto da gente, precisando de ajuda. Lembra da historinha do bom samaritano? É quem está perto da gente, precisando de ajuda. E aí a gente, por misericórdia e amor, a gente vai estender a mão. Ah, mas eu não consigo. Você consegue sentar do lado da pessoa e conversar com ela? Ah, eu consigo. Ué, então pronto, você já está fazendo alguma coisa. Às vezes, tudo que essas pessoas precisam é de alguém para ouvi-las. É de alguém para explicar para elas as diferenças que elas estão vivendo. É alguém para virar para elas e falar assim: cara, não fica assim. Vamos orar junto aqui, vamos procurar uma saída. Vamos conversar com algumas pessoas. Às vezes, tudo que elas precisam é de um ombro amigo. Você tem dois. Você pode oferecer o ombro de vez em quando para alguém. Então, às vezes, a gente fica pensando em coisas grandes, longe demais, e a gente esquece que a gente pode começar com o simples. Você tem carro ou você sabe pegar ônibus? Ajuda, então, a ir num dos órgãos que a pessoa precisa ir para tirar documento. Pronto, você ajudou. Nossa, mas só isso eu vou ajudar? É. Coisas simples. A gente pode se envolver e a gente pode ajudar. Pode passar? Esse artesanato era feito por um irmão que a gente acolheu. E é uma cadeia, uma prisão feita de madeirinha. Uma cruz dentro, presa. O evangelho, né, representando a perseguição. E em cima dele, o texto de Hebreus 13:13. Lembrem-se daqueles que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles. Lembrem daqueles que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo. Nós somos um corpo só. Eu tenho certeza que todo mundo já viveu isso aqui. Sabe quando você está em casa, andando com pressa, assim, para vir para o culto e você está atrasado? Aí você passa perto da mesa e bate o dedinho. Sabe que o dedinho parece que bate lá no calcanhar, assim, em volta? Dói, não dói? Aí você fica o dia inteiro mancando. Gente, o dedinho é desse tamaninho assim, ó. E é suficiente para te incomodar o dia inteiro. Porque é parte do seu corpo que está sofrendo. E influencia o corpo inteiro. Esses irmãos que estão sofrendo são parte do nosso corpo. E a gente precisa se incomodar com a dor deles. A gente precisa olhar para eles e estender a mão. E, finalizando, acho que tem mais alguma coisa aí no slide? Acabou, né? Fechou? Então é isso. A gente pode fazer mais. E a gente pode começar com ações pequenas que estão ao nosso alcance. Então o trabalho da Mais, a grosso modo, vamos dizer assim, é esse. A Mais está espalhada em alguns países pelo mundo. A gente tem base na Itália, trabalhando com refugiados. A gente tem base na Uganda, trabalhando em campo de refugiados. A gente tem base na Itália, na Tailândia, trabalhando com refugiados. A gente tem um monte de base espalhada pelo mundo aí, ajudando as pessoas que estão sofrendo perseguição. E você pode se envolver, você pode ajudar também, partindo de ações pequenas e partindo da sua oração. Para finalizar, eu quero passar um último vídeo. É um material que a Mais produziu com pessoas que a gente acolheu aqui no Brasil, e elas contam um pouquinho da história delas, elas contam um pouquinho do que aconteceu e como foi importante ter alguém que ajudou elas na fase inicial de adaptação no Brasil.
ضلوا، صارت شكلوا عصابات، والعالم اللي محتاج العصابات يكونوا محتاجين مصاري، فيجوا يخطفوا أي إنسان أو يعني يخطفوا يا مرة يا شاب يا زلم يا طفل مشان مقابل مبلغ من المال، مبلغ مصاري. Eu terminei o colégio para começar estudando na faculdade com farmacêutica. Minha mãe não me deixou ir para universidade porque a rua que eu tenho que seguir é muito perigoso e as pessoas morrem na rua. وجودنا يعني بالبرازيل هو معجزة بحد ذاته من الله، لأنه الله له الإرادة بأنه نكون في البرازيل. في ناس كمان اجوا خبروني انه رح يخطفوك لك والعمران عن طريق المدرسه. ما عدت اني نمت الليل من خوفي، بتعرفي انت هاي القصه، انه اكثر شيء كمان شجعتني اني اجي لهون فيكم، بس خاف علي. لو تشتغل لسوريا بدك ترجع. نو يعني بس بخاف على اللي بحبهم، بخاف عليهم بالحرب، بس انا ما بحب روح لهون، تعودت هون. وما زالوا لحد الآن عم بيساعدونا وواقفين معنا، ونحن مرتاحين نفسيا كتير، لأنه مش بس من أجل المساعدة، نحن يعني مرتاحين لأجل محبتهم إلنا. يعني هاي المحبة بسوريا ما كنا يعني نحتوى عليها. One thing that I almost missed today was one of the members of the family, the mom. She was we were interviewing her, and she was singing a song, and whenever Syrians sing, it always scares the heck out of me because it sounds like a bomb's about to go off to my American ears. But one word that seems to be the same always in every language is hallelujah. هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم نسجد لاسم المسيح العظيم. I'm thinking that I'm giving up everything. And you just realize that you haven't given up anything. These people, because they're Christians, they've been targeted. They've had things happen that I can't even dream of, and they're sitting there in their kitchen in a country that they didn't choose, singing hallelujah. It's strong. Yeah. So it was a good day. Good day. المسيح العظيم نسجد لاسم المسيح العظيم. آمين. Essa é a família do senhor Salomão, que vive no interior do Paraná. Um detalhe que não apareceu no vídeo aí que me comoveu muito quando eu estava com eles lá. Um filho fez um curso de cabeleireiro, que a igreja ajudou, e hoje ele trabalha numa dessas barbearias gourmet, né, que é toda chiquezinha, tal, que estão na moda, e ajuda pra caramba a família. E os pais fazem salgados típicos árabes para vender, eles vendem na rua. E aí o seu Salomão estava batendo a massa na cozinha e preparando aquela massa e tal. E aí daqui a pouco ele estava com uma bacia grande, com a massa preparada para ele começar a fazer pão sírio. E aí ele pegou, desenhou uma cruz em cima da massa, levantou as mãos e orou para todas as pessoas que iam comer o salgado que ele ia produzir. E continuou a trabalhar. E é isso. Amém.